Troquei mensagens com Luiz Castro, técnico português que é disputado por Corinthians e Botafogo no vídeo de hoje do canal do Nicola. Te conto o que eu ouvi do português. Bora falar também sobre o Palmeiras. O que impede o Verdão de demitir o Anderson Barros? Tem ainda informações sobre o São Paulo, o campeão absoluto dos cruzamentos no Paulistão. Time com pouco repertório ofensivo sob o comando de Rogério Ceni. Tem ainda informações do Santos, pressão pela demissão de Fábio Carille. Por falar em pressão no Flamengo, há muita gente grande trabalhando para que o negócio pelo Andréas Pereira seja desfeito. Para completar novidades importantes sobre o Atlético Mineiro, além de uma série de coisas, você nem pensa em sair daí. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube com quase 1.170.000 inscritos para deixar vocês super por dentro das coisas do futebol. Bastidores, negociações, transferências, salários e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Sportbet Brasil, casa de apostas esportivas que tem as melhores odds para você. Pode ir lá conferir. A Sportbet Brasil não para de crescer e tem como embaixador o gigante Milton Neves. Tô com o site da Sportbet Brasil aberto, quero mostrar para vocês os jogos dessa sexta-feira, em especial o Campeonato Italiano com Juventus e Torino, o Clássico de Turim. Tem também em Portugal Boa Vista e Benfica. Se você clicar em amanhã, você vai ter acesso a todos os jogos do sábado. E aí tem campeonatos estaduais para valer. Queria destacar esse confronto entre Botafogo e Corinthians em Ribeirão Preto. Vitória do Botafogo paga R$ 4,70, empate paga R$ 3,40 e eu vou no R$ 1,78 da vitória do Corinthians. Apostando R$ 100, vou faturar R$ 178 caso o Timão vença. Se animou, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Sportbet Brasil e já ganha um bônus de 100% no valor do seu depósito até R$ 300. Sportbet Brasil, se eu e o Milton Neves confiamos, você também pode confiar. Seja um vencedor com a Sportbet Brasil. Bora começar o vídeo com uma dica importante para o seu time que busca um centroavante. Alan, 32 anos de idade, brasileiro, naturalizado chinês, vem jogando as eliminatórias da Copa pela China. Cara que saiu muito cedo do Brasil, ele foi formado na base do Fluminense, fez uma carreira bastante bacana no Red Bull Salzburg, time da Áustria. Por lá foram 129 jogos com 93 gols e mais 36 assistências. Índice de gols bem alto. Até que ele se mudou para o futebol chinês e com a camisa do Guangzhou Evergrande e do Beijing Guoan também deixou ótima impressão, tanto que foi convocado para a seleção chinesa. O Alan está desde o dia 15 de fevereiro livre no mercado, o contrato dele com o Guangzhou Evergrande não foi renovado. E a ideia do brasileiro é voltar a atuar por aqui. Ele não tem mais mercado no futebol europeu e as opções hoje são continuar na China ou regressar para o país dele. Se pintar uma boa proposta para o Alan, pode dar acordo. Jogador que tem como único problema as lesões. Foram duas nos tempos de Áustria, mais uma cirurgia recentemente no futebol chinês. De qualquer maneira, esteve nas últimas partidas da seleção chinesa nas eliminatórias para a Copa. Seria certamente um baita acréscimo para clubes brasileiros que buscam centroavante. Bora continuar falando agora sobre Fábio Carille, técnico do Santos, derrotado nessa quinta-feira, derrota por 3-2 para o Mirassol. O Santos chegou a estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo, um arraso do time da casa. O Santos melhorou na etapa final e chegou a marcar 2 gols em 13 minutos, dando a impressão de que buscaria o gol do empate, mas faltou talento, força, e o Santos acabou sendo mais uma vez derrotado. Peixe que é só o segundo colocado do seu grupo com 9 pontos. O líder é o Red Bull Bragantino, que tem 4 pontos a mais. E o Santos precisa ficar esperto, porque tanto o Santo André quanto a Ponte Preta aparecem só 2 pontos atrás do Peixe, o Santos correndo o risco de não passar para a fase de mata-mata. Por falar em correr risco, Fábio Carille está ameaçado de demissão. Nessa sexta-feira vai haver uma reunião do Comitê de Gestão do Peixe para debater a respeito da permanência ou não do treinador. Existe muita pressão por parte de torcedores e também de conselheiros, entendendo que o Carille não consegue fazer o time melhorar. Carille foi muito cornetado por conta das escolhas feitas no primeiro tempo do jogo contra o Mirassol. Para piorar, o Santos já tem logo no final de semana, no domingo, na Vila Belmiro, com o clássico confronto contra o São Paulo, jogo dos dois times grandes mais a perigo no campeonato estadual. E você demitiria o Carille ou não? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Seguindo por aqui, bora falar sobre mais pressão agora no Flamengo.
Vocês sabem que o Andréas Pereira foi comprado pelo Flamengo. Pelo menos existe um acordo verbal entre o Flamengo e o Manchester United. Esse acordo se deu nos últimos dias, quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel estiveram na cidade de Manchester. O Flamengo combinou de comprar o meio atacante de 26 anos de idade por 10 milhões e meio de euros hoje, grana que hoje equivale a mais ou menos 62 milhões de reais. Por 75% dos direitos econômicos, o Manchester United vai manter uma fatia de 25%. Pagamentos em parcelas até 2024. Acontece que desde o ano passado, quando falhou na final da Taça Libertadores da América, o Andréas Pereira vem sendo muito contestado. E mais recentemente, por conta dos jogos ruins no Campeonato Carioca, ele inclusive saiu contundido da partida contra o Madureira, o Andréas Pereira passou a ser muito contestado internamente. E gente importante da diretoria rubro-negra tem trabalhado nos bastidores para que o acordo com o Manchester United seja ignorado, cancelado. Seria um baita de uma desfeita, seria um baita de um desprestígio, especialmente para o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, esteve em Manchester combinando tudo. Mas a galera que não é muito próxima do Braz, pessoal do BAP e Companhia Limitada, tenta convencer o presidente Rodolfo Landim a desfazer o acordo. Entre as justificativas, o fato de o Andréas Pereira já ter 26 anos de idade, ter contrato próximo do fim no Manchester United, o vínculo termina na metade do ano que vem, e a avaliação é de que esses 10 milhões e meio de euros, por 75% dos direitos econômicos, estão completamente fora da realidade atual do futebol no Brasil e no exterior, muita crise por causa da pandemia. Você concorda? Você discorda? Você pagaria 63 milhões, 62 milhões na cotação de hoje para contratar o Andréas Pereira? Quero saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito, beleza? Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo começa a vender nessa sexta-feira seu novo uniforme, fabricado pela Adidas. Chega às lojas a R$ 299 o valor mínimo. A estreia desse novo uniforme vai ser no próximo domingo, na final da Supercopa do Brasil, jogo em Cuiabá, entre Flamengo e Atlético Mineiro, valendo taça, tá? Bora falar agora sobre o rival do Flamengo na decisão da Supercopa, o Atlético Mineiro, que se aproximou de 100 milhões de reais em vendas somente na temporada de 2022. E olha que a gente está no dia 18 de fevereiro. É que depois da venda muito boa do Júnior Alonso, que foi para o Krasnodar por 46 milhões de reais, o martelo está bem próximo de ser batido em relação à transferência do Savinho. Atacante de só 17 anos de idade, ele está se acertando com o Grupo City, acordo que vai render, num primeiro momento para o Galo, 38 milhões de reais, que equivalem a 6 milhões e meio de euros. O Galo também combinou com o Grupo City uma série de metas que, se forem alcançadas, vão render mais 6 milhões de euros. Esses 6 milhões de euros não podem entrar nessa primeira conta, até porque vão depender do desempenho do atacante no futebol europeu. O que o Galo já tem de negócios fechados na temporada? 46 milhões de reais do Júnior Alonso, mais 10 milhões de reais do Marquinhos, que foi jogar Marquinhos, atacante da base, chegou a jogar no profissional, ele foi vendido para o Ferencváros da Hungria. Tem também 1 milhão de reais do empréstimo do Natan para o Fluminense, mais 800 mil reais da ida também por empréstimo do Alan Franco para o Charlotte FC e mais 500 mil reais pelo empréstimo do Johan, que está jogando no Red Bull Bragantino. Soma tudo isso, você chega ao valor de 96 milhões e 300 mil reais. É só importante destacar que o Atlético Mineiro busca para essa temporada 140 milhões de reais com transferências de atletas. E essa soma bastante alta se deve à necessidade do Galo de fazer um fluxo de caixa mais interessante na comparação com os outros anos. De qualquer maneira, mês de fevereiro, e o Galo já tem 100 milhões dos 140 que precisa, isso alivia a necessidade, por exemplo, de transferências de titulares na metade do ano. O Guilherme Arana, o Alan, o Jair, entre outros, são bastante cotados há bastante tempo para se transferirem para a Europa, tá? Bora falar agora sobre o Palmeiras, e Anderson Barros mais uma vez está com a corda no pescoço. É que o diretor executivo de futebol não conseguiu contratar centroavante. O Mundial já se foi e o Verdão acaba de perder 2 atacantes que eram extremamente desejados pelo torcedor. O Tati Castellanos vai permanecer no New York City e o Lucas Alário está praticamente descartado pelo Verdão, para a irritação geral do torcedor alviverde, que entende a necessidade de um acréscimo, de uma posição, de um reforço para essa posição. É importante contar que o Palmeiras precisaria ter mais do que só um centroavante. Ficou bem claro no confronto contra o Chelsea na final do Mundial a necessidade de melhorar seu elenco, mas a avaliação interna é de que o Anderson Barros tem esbarrado na falta de talento para convencimento e, mais do que isso, até de se impor na hora do negócio.
Tem também, é verdade, desde a temporada passada, sob o comando do Maurício Gagliotti, uma postura dos dirigentes do Palmeiras, do Gagliotti primeiro e depois da Leila Pereira, de contenção de despesas. Não são dois dirigentes dos mais corajosos no mercado, apesar de o Palmeiras ter os melhores ativos do mercado no futebol brasileiro hoje. São vários atletas revelados na base e já no time principal que vão render em pouco tempo bastante dinheiro. De qualquer forma, com essa pressão pela demissão do Anderson Barros, você pode estar se perguntando, Nicola, tem chance de cair? E eu te conto que enquanto o técnico do Palmeiras for o Abel Ferreira, o Anderson Barros não será demitido. Como é que eu posso afirmar isso? Porque por mais que peça, cobre um centroavante desde o ano passado, o Abel Ferreira gosta das relações que estabeleceu com o Anderson Barros. E uma saída hoje do diretor executivo de futebol poderia soar como uma traição ao português, que não descarta a possibilidade de sair do Palmeiras antes do fim do seu contrato em dezembro. Então é o tipo do risco que a Leila Pereira não está disposta a correr. Por mais que exista pressão pela demissão do Anderson Barros e por mais que a Leila, lá atrás, em dezembro do ano passado, não tivesse a intenção de manter o Anderson Barros, por enquanto o executivo de futebol vai ficar. Mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades em contratar atletas, só vale a lembrança de que o time campeão da Libertadores da América na temporada passada tinha 9 reforços contratados na era Alexandre Matos. Os dois únicos jogadores contratados pelo Anderson Barros eram o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Rony. Só para fechar sobre o Palmeiras, quero reproduzir uma frase do Abel Ferreira sobre o próprio Anderson Barros, abre aspas. O Anderson Barros é o melhor diretor esportivo com quem já trabalhei. Se vocês querem saber quem deve ser o diretor esportivo do Palmeiras, não há alguém como ele. Grande homem, grande profissional, fecha aspas. E se o Anderson Barros é o melhor executivo com quem o Abel já trabalhou, tava mal de companhia no PAOK, no Braga e outros clubes, hein, Abel? Ixi Maria, se o Anderson Barros era o melhor, enfim, faz parte, é um direito dele de dizer e pensar aquilo que quer. Bom, bora falar agora a respeito do São Paulo, que só empatou em 0-0 com a Inter de Limeira nessa quinta-feira no Morumbi. Resultado que rendeu críticas e mais vaias ao trabalho do Rogério Ceni, que o São Paulo cruzou 60 bolas na área durante o jogo. Vou repetir porque o número é assustador. São Paulo cruzou 60 vezes na área do adversário, ainda assim não conseguiu fazer gol. E esse excesso de cruzamentos não é uma novidade no São Paulo do Rogério Ceni. O tricolor, de acordo com o Footstats, lidera com folga essa estatística dos cruzamentos. A média do São Paulo de cruzamentos por partida é de 39 por jogo, 80% acima da média do campeonato. O São Paulo, mesmo com um jogo a menos do que seus adversários, tem 63 cruzamentos a mais do que o segundo colocado na estatística. 60 cruzamentos no jogo contra a Inter, 39 cruzamentos por jogo. Isso demonstra a total falta de repertório ofensivo do Rogério Ceni, que outro dia ganhou o torcedor com uma série de críticas feitas à diretoria, com demonstração do quão São Paulino ele é, só que na hora da parte técnica, quando se espera que o Rogério melhore o time, isso não tem funcionado. Mesmo com a chegada de reforços, mesmo com a recuperação de vários atletas que estavam contundidos, o São Paulo ainda não consegue decolar. Para piorar, a sequência de jogos do São Paulo daqui para frente é bem pesada. Domingo tem o Santos na Vila Belmiro. No meio da semana que vem, Campinense fora de casa, jogo da Copa do Brasil, partida única. Perdeu e o São Paulo está eliminado. No final de semana, mais um confronto fora contra o Água Santa, um dos bons times do Campeonato Paulista. Para completar, tem ainda Palmeiras e Corinthians em sequência, 2 jogos como mandante. Se o São Paulo continuar insistindo nos cruzamentos e não tiver outras capacidades para criar chances de gol, é possível que essa sequência determine a demissão de Rogério Ceni, por mais que o torcedor São Paulino tenha ficado ao lado dele. E você discorda, concorda? O que está achando do São Paulo? Usa o espaço para comentários para palpitar e opinar, beleza? Bom, só mais uma coisa sobre o São Paulo. O Galeano, atacante paraguaio que deveria ter deixado o tricolor em dezembro, se despediu do São Paulo nessa quinta-feira. O contrato dele foi estendido por mais alguns dias para que ele terminasse um tratamento, foi devolvido ao Rubio Nu, não foi comprado. O São Paulo entende que a aquisição por $1 milhão não valeria a pena, tá bom? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Luiz Castro, técnico português, 60 anos de idade, que está se despedindo do Alduail. A pergunta é se ele vai trabalhar no Corinthians ou no Botafogo. Se você escuta dirigentes do Botafogo, se houve ânimo por parte deles. Se você escuta dirigentes do Corinthians, a avaliação de que o Luiz Castro está muito perto de ser contratado pelo Timão. O que eu fiz? Chamei o Luiz Castro
no WhatsApp e perguntei para ele tá lá no Catar, ele é técnico do Al Duhail. E falei, e aí Luiz, como é que você tá vendo essa disputa e tal? O técnico português disse o seguinte, abre aspas, e eu não queria que houvesse esse tipo de disputa, mas hoje em dia é impossível travar essas dinâmicas. Então é um técnico que se incomodou com o fato de Corinthians e Botafogo estarem disputando ele. Não é, obviamente não está bravo por ter dois clubes brasileiros grandes interessados, é que ele não queria que chegasse a esse ponto, se estabelecesse uma espécie de leilão. Bora explicar para você como é que se chegou a essa situação. O Botafogo foi o primeiro a demonstrar interesse no Luiz Castro. Assim que o Anderson Moreira foi demitido, o André Mazzuco, a pedido do John Textor, que é o novo dono do Botafogo, entrou em contato com os empresários do Luiz e praticamente se acertou. Tempo de contrato, salário e tudo mais. Quem vem da comissão técnica, faltava o acordo do Botafogo com o Al Duhail em relação à multa rescisória. Informação que eu tenho é de que a multa era de 2 milhões de dólares, mas gente da imprensa no Catar já afirma que com a virada do ano essa multa caiu para 1 milhão de dólares. Então a gente está trabalhando com valores entre 5 e 10 milhões de reais. O Botafogo estava tentando chegar a um acordo com o Al Duhail para o não pagamento dessa multa, até porque o contrato do Luiz Castro termina agora na metade do ano. Foi em meio a esse movimento que o Corinthians, sem acordo com vários treinadores pensados, como o Vitor Pereira, como o Paulo Fonseca, como o Jorge Jesus, como o Rui Vitória e como o Vojvoda, percebeu no Luiz Castro uma opção mais simples, com resolução não tão complexa. Salário inclusive mais barato, contei para vocês nessa quinta-feira que o Corinthians ofereceu 1 milhão e 600 mil reais por mês para o Luiz Castro e toda a sua comissão técnica. Os outros técnicos que eu citei certamente custariam bem mais, exceção ao Vojvoda, que decidiu que não vai sair do Fortaleza. Bom, o Corinthians entrou na parada, entrou forte e tem a convicção de que pode anunciar o Luiz Castro a qualquer momento. A ideia do empresário do Luiz Castro, com quem conversei também nessa quinta-feira, é resolver a rescisão do contrato no Al Duhail durante o fim de semana, no máximo na segunda-feira. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, o craque Neto, nos Donos da Bola e depois um pouco mais tarde na Rádio Bandeirantes, ao longo da quinta-feira, afirmou que o técnico que está sendo contratado desembarca no Brasil nas primeiras horas dessa sexta-feira, já teria até deixado Portugal. O Luiz Castro não estava em Portugal, verdade. E se de fato a informação do Neto se confirmar, a gente pode descartar o Luiz Castro. Mas tudo que eu consegui apurar com pessoas próximas ao Luiz e também com dirigentes do Corinthians me indicam que o alvo nesse momento é do técnico português que já passou pelo Shakhtar Donetsk e que por 10 anos trabalhou à frente do Porto. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, qualquer novidade e eu volto aqui com urgência para deixar você bem informado, beleza? Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se vê, abraço, tchau!